Graça e misericórdia. Glória a Deus por isso, irmão, irmã. Amém? Amém? Pai querido, muito obrigado. Sua graça, obrigado pelo seu amor. Ó Deus, pela alegria de estar em tua casa. Eu me sinto muito alegre, feliz, poder rever pessoas. Embora ainda diante de tantas dificuldades e que também diante delas nós temos que tomar muito cuidado, mas nós estamos aqui, confiados na tua graça, no teu amor. Nós oramos por aquelas pessoas que ainda não podem estar aqui. Eu creio, Pai, eu tenho certeza em Ti, que logo poderemos nos reunir. Eu sei que toda crise passa, e o Senhor vai nos dar a oportunidade de podermos rever pessoas, de estarmos juntos, ó Deus, juntas, e adorar o Seu nome de todo o nosso coração. O Senhor é um Deus de esperança, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Muito obrigado por esta noite. Oramos pelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Oramos, ó Pai, por aquelas que choram com a perda de uma pessoa querida neste Brasil, na nossa cidade, na nossa igreja. Muito obrigado mesmo, Pai, pelo Teu grande amor. Assim nós oramos, confiados e confiadas na Tua graça, na presença de Jesus Cristo e na unção do Teu Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Vamos continuar em pé. Nós vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. A gente, quando faz o louvor lá em casa, é um negócio meio impessoal, né? Ficar olhando para a tela para fazer o louvor. Que alegria é poder estarmos juntos aqui, cantarmos, dançarmos e saudar ao nosso Senhor. Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Realmente é muito melhor cantar aqui olhando para vocês do que para aquela luzinha que já está dando nos nervos. É realmente um tempo muito desafiador para nós, né, meus irmãos? Muito desafiador esses novos tempos que temos vivido. E que bom estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje é o dia da Santa Ceia. E eu quero ler para os irmãos aqui lá em Marcos, né, nesse momento, a última ceia, quando Jesus diz, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e lhe deu, e dizendo, tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tirar aqui que está embaçando. Hoje é dia de relembrar a morte de Jesus. E é dia da gente declarar que o Senhor é o Deus, é o nosso Deus, amém? O Senhor é aquele que devemos nesta noite adorar, glorificar, honrar. É muito bom estar aqui com os irmãos, mas a razão de estarmos aqui é cultuar o Senhor. Hoje é dia de culto ao Senhor. Que bom que a gente pode estar juntos. Esse cântico fala que quão formoso é o Senhor. Então louve, meu irmão, cante ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor nesta noite. Senhor, estamos aqui, ó Pai, ó Deus, para louvar o Teu nome, para dizer que o Senhor é formoso, ó Pai, que o Teu nome opera milagres, ó Deus, ó Pai, dizer que o Senhor é lindo, que o Senhor é nosso amigo, é nosso Salvador, ó Pai. Obrigada por ter morrido por nós naquela cruz, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque hoje podemos lembrar, ó Deus, podemos lembrar da Santa Ceia. A ceia representa a morte do Senhor. O Senhor morreu por nós naquele lugar. Louvado seja o Seu nome, Pai. Glória enche a terra.
Deus. Esse dia da Santa Ceia, depois que acontece isso, tem um versículo que fala assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E ali tudo aconteceu. A história da humanidade mudou ali naquele momento. Nós somos salvos, resgatados ali, naquele momento. Glória a Deus. Ali estava o amor, o sal.
Seja adorado para sempre, Senhor. Seja glorificado, ó Pai. Apresentamos aqui o nosso louvor, ó Deus, a nossa adoração, pois só Tu és digno de receber, só o Senhor é digno de receber a nossa adoração, ó Deus. Continua conosco, Senhor, abre nossos ouvidos, nossas mentes, nosso coração, para recebermos a Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, esse tempo tão gostoso, né? Importante a gente louvar o Senhor. Alegria, eu não sei se você sentiu aí o seu coração, que alegria a gente poder cantar, estarmos juntos, louvar ao Senhor. Quando eu leio esse texto, embora hoje nós estejamos, hoje é festa, né? Diríamos assim, porque hoje estamos comemorando algo tão importante, uma afirmativa de fé também, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, aqui na demonstração da ceia do Senhor. Que bom, irmão, irmã, nós temos essa certeza. Quando eu leio o Salmo, os 2 primeiros versículos do Salmo 125, salta-me aos olhos algumas características desse Deus, Deus que não muda. A imutabilidade de Deus, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, você que está conosco também aí na sua casa, a imutabilidade de Deus é a perfeição pela qual não há mudança no seu ser. Amém, querido? Não há mudança no ser do nosso Deus, em seus planos e também nos seus propósitos. Não há mudança no ser de Deus, não há mudança nos propósitos de Deus, tampouco há mudança no seu discurso e também não há mudanças nas suas promessas. O que Ele prometeu se cumpre, tem se cumprido. O que Ele prometeu também através de Jesus tem se cumprido em nossas vidas. De todas as formas, em todas as áreas, inclusive as lutas que temos e as adversidades que temos, nuances negativas nas nossas vidas, isso pode acontecer. Então, quando eu olho os 2 primeiros versículos, que diz, olha, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. É uma visão de imutabilidade, uma visão de que não há mudança. É uma afirmativa de fé. Os que confiam no Senhor, e eu vou acrescentar, as que confiam também. Os que confiam, o ser humano que confia no Senhor, e que nele e a Ele se entrega, é como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém, querido? Não, vamos aplaudir o Senhor, porque isso é bênção. Aleluia! Glória a Deus! Ele é digno de toda adoração. E eu queria então refletir nessa direção, nessa temática de que Deus é imutável, sobre 4 características que a gente que estão aqui contidas nesses 2 versículos, que são: o ser de Deus não muda, os planos de Deus não mudam, o discurso de Deus não muda, e as promessas de Deus não mudam. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Você que está em casa, você crê nisso? O que nós podemos tirar, 4 características, vamos falar uma individualmente de cada uma delas. Quando o salmista ele expressa, diz
a fé inabalável. Nesses 2 primeiros versículos, podemos tirar que o ser de Deus não muda. Põe aí no seu coração, anote. Você que está em casa, está com um papelzinho, a caneta na mão, anote. Anote na tábua do seu coração. O ser de Deus jamais muda. A gente muda, né? O ser humano muda. Porque eu e você não somos imutáveis. Nós somos falíveis. Deus não. Os planos de Deus não mudam. O discurso de Deus não muda. E as promessas de Deus jamais vão mudar. Elas se cumprem na minha e na sua vida. Na vida da igreja. Na vida do povo de Deus. Amém? Então, o ser de Deus não muda. O ser de Deus compreende a sua personalidade e o seu caráter. Em alguns momentos da nossa vida, pode ser que o nosso caráter pode mudar. Ele pode crescer ou não, ele pode diminuir. Pode ser que em algum momento da nossa vida, a nossa personalidade, ela mude. Tem pessoas que têm uma personalidade muito forte, mas no processo da vida, uns mudam, outros não, mas pode ser que ela mude. Mas o caráter de Deus e a sua personalidade não muda jamais. No momento em que uma pessoa se converte, entrega a sua vida a Jesus, é preciso mudar o caráter e a personalidade, aí muda. Se não muda, algo está errado. Mas, o que vemos aqui nessa afirmativa de fé, nos 2 primeiros versículos do Salmo 125, é que Deus não muda a sua personalidade, Deus não muda seu caráter, porque Deus é absoluto. Amém, querido? Deus é absoluto e Deus precisa reinar de uma forma absoluta na nossa vida, na vida da igreja. Deus é absoluto. Glória a Deus. E é justamente por Ele ser absoluto, e essa forma de ser absoluto é a causa e a razão de todas as coisas existentes. Aliás, querido, querida, Deus é autoexistente. Ele não precisa de mim e de você. Ele existe. Mas Ele aprove a Ele nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, Deus também, em si mesmo, Ele é a razão da sua existência. Por isso Ele é absoluto. Por isso Ele é um Deus de graça e misericórdia. Por isso a sua personalidade jamais vai mudar. Amém, querido? Seu caráter não muda. Caráter de bondade, de longanimidade. Um grande escritor inglês, chamado Charles Spurgeon, ele diz: Deus é perpetuamente o mesmo. Aleluia! Deus é perpetuamente o mesmo. Quando você fala assim, alguém pegou prisão perpétua, para sempre, até a morte. Quando a gente fala assim, eu não posso perpetuar um ódio, um sentimento de ódio, eu não posso perpetuar os meus erros, ou seja, eu não posso fazer com que meus erros, que meu ódio dure para sempre. Em contrapartida, quando eu falo de algo perpétuo, é que Deus, Ele reina absolutamente, absoluto, de uma forma perpétua. Amém, querido? Isso é importante. Por isso o Salmo diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, e está firme para sempre, perpetuamente firme. Isso é maravilhoso. Então, o primeiro ensinamento maravilhoso que está nesse texto, fantástico ensinamento para nós, e não tenha dúvida de uma coisa: o Deus que você crê, o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, é um Deus que jamais muda. É o Deus que não muda o seu caráter. É um Deus que não muda a sua forma de ser. É um Deus longânimo. É um Deus benigno. Assaz benigno, como diz a palavra. A Deus toda a honra e toda a glória. A gente pode mudar. Eu posso hoje ser um homem de caráter
mas eu posso me equivocar com algumas decisões na minha vida e posso me tornar um homem com um distúrbio, com distorções no meu caráter. Mas Deus não é assim. É um Deus que te ama. É um Deus que quer o nosso bem. É um Deus que promove e sustenta a nossa vida. Deus não muda. Querido, querida, você que está conosco, tenha certeza de uma coisa. Esse momento é tão gostoso que estamos aqui, a igreja está linda, não é? Você não está vendo, está só vendo a lindeza do pastor. Mas a igreja está linda. Quer dizer para você que Deus não muda. O Deus que te fez a promessa, Deus que nos fez a promessa, é um Deus vivo, cheio de graça e misericórdia. Segundo, se o ser de Deus não muda, a forma de nos amar, a forma de nos prover bondade, esperança, não muda jamais. Hoje de manhã, de tantas lutas que estamos tendo, não sei se vocês ouviram, que lá na Mongólia existe uma desconfiança da peste bubônica. E é algo que nos aterroriza, porque a peste bubônica mata um ser humano em 24 horas. A chamada peste negra, que já tivemos aqui há muito tempo. E olha que o mundo está passando por esse momento de tantos problemas, né? Nós vimos aqui na Argentina nuvens de gafanhotos. Nós vimos no México e no Oriente Médio a questão da nuvem, né, de areia que invadiu, que passou esse continente, chegou até o México. Nós vimos agora essa semana aquele ciclone lá, bomba, né? Lá em Santa Catarina, no Paraná. Eu sei que vocês viram. E assim, a Bíblia diz que são prenúncios. Prenúncios. E alguém me perguntou, pastor, onde está Deus nisso? Eu não tenho resposta para isso. Onde Deus está nessa situação? Eu não tenho resposta. Mas tenho resposta para outra coisa. Tenho resposta para aquilo que a Bíblia tem resposta. Que Deus é um Deus que não muda. Que é um Deus que está presente nas situações. Por isso mesmo, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A minha confiança está em quem? A sua confiança está em quem? Para isso eu tenho resposta. Para isso a palavra de Deus tem resposta. De quem é Deus? Qual é o ser de Deus? Qual é o caráter de Deus? É um Deus que não muda. Seu caráter é imutável. A sua forma de agir é imutável. De nos amar. Embora tenhamos lutas e dissabores na vida. Está aqui o Fabrício. Semana retrasada, morreu um tio com a Covid. Digamos que é tio da Camila, mas se é tio da Camila, é dele também. Pelo menos na minha casa a gente considera assim. Família toda abalada, ninguém queria que isso acontecesse. Mas aconteceu. O pai da Sirlene, o seu Alexandre, também está com a Covid. Ninguém gostaria que acontecesse. Lá no Veneza eles estão se reunindo em virtude dessa situação. Ninguém queria que acontecesse. Aí a grande pergunta é, Deus está nesse comando? Deus está nessa situação? Ora, se nós cantamos aleluia, e a gente entoa cânticos aqui de afirmativas de fé, a gente diz, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. E se nos momentos das dificuldades, a gente questiona a bondade de Deus nessa direção, então estamos errados, com as nossas afirmativas de fé. Mas, muito embora a gente possa vacilar num dado momento, o que eu preciso saber é que o caráter de Deus, o ser de Deus, não muda. Se o caráter e o ser de Deus não muda, os planos de Deus também não mudam. Que é a segunda característica desse texto. Tudo que existe e acontece, deriva-se dos propósitos de Deus.
tudo que existe, tudo, a gente não canta um cântico que diz tudo que existe e acontece, tudo que existe e acontece deriva-se da vontade de Deus. Muito embora às vezes seja difícil aceitarmos isso. Tudo que nos cerca, tudo que acontece, segundo a palavra de Deus, deriva da sua própria vontade. A criação, a preservação, o governo do universo. Tudo que acontece com o ser humano, tudo que está ao nosso redor, deriva da vontade soberana de Deus. A criação, novamente, a preservação, a conversão, o pastoreio, o governo do universo. Os planos ou os propósitos são resultados dessa vontade, da vontade soberana de Deus. Talvez a gente não tenha entendido ainda o que e eu tenho falado para muitas pessoas que têm dúvidas e me procuram sobre isso. É o momento da gente colocar, e quando o povo de Deus passava por alguma situação adversa, que trazia conflitos e trazia uma grande reflexão, o povo de Deus punha a boca no chão, a boca no pó. O povo de Deus se vestia de pano de saco. E aquele momento não era um momento para que eles se afastassem de Deus, mas era um momento em que eles podiam e tinham que buscar mais comunhão com o Senhor. Eu diria para você e para vocês que estão aí em casa e para vocês que estão conosco nesta noite, esse é um tempo de nós crescermos na nossa comunhão com Deus. É um tempo de nós nos ajoelharmos na presença do Senhor. Porque veja, irmão e irmã, realmente passamos por um momento difícil, financeiro no nosso país. Nós trabalhamos com pessoas em situação de rua. Segunda-feira fomos às ruas levar touca de lã e como é que chama o negócio? Cachecóis, né? Que muitas igrejas e algumas pessoas nos deram, e fomos entregar. O número de pessoas na rua está aumentando dia a dia, porque as pessoas não estão tendo mais como pagar aluguel. Realmente é um momento complicado. Mas, por outro lado, é o momento da gente se agarrar na esperança, e a única esperança que eu tenho, que nós temos, é o nosso Deus. Amém, irmão? E a gente precisa entender que os planos de Deus também se realizam através das realidades, das adversidades que passamos na vida. Seja em qualquer área, matrimonial, seja na área financeira. Aliás, é interessante, eu estava pontuando isso pela manhã. Que interessante, né? Às vezes a gente trabalha, muitas pessoas trabalham e a gente se encontra pouco. E nesse momento em que as pessoas estão em casa, e poderia ser o momento de um crescimento do relacionamento conjugal, por exemplo, em alguns países, a violência contra a mulher tem aumentado. Os divórcios têm aumentado, é interessante isso. Eu trago para a nossa vida com Deus, é um momento que a gente, não é um momento para que a gente se afaste de Deus, mas é um momento que a gente busque com toda a força, de uma forma profunda, a face de Deus. Amém, querido? Porque os planos de Deus não mudam. Planos de salvação, planos de carinho, de cura, de libertação. Os planos de Deus, diante da sua vontade soberana, os planos de Deus jamais mudam. E precisamos crer nisso. Se Deus, o ser de Deus não muda, se os planos de Deus não mudam nessa direção, são propósitos eternos para a minha vida, para a sua vida, propósitos de salvação, de cura, de bondade eterna. O discurso de Deus também não muda. Preste atenção como é importante esse texto do Salmo 125. Quantas coisas a gente pode tirar aqui? O ser de Deus não muda. Os planos de Deus não mudam. Querido, querida, Deus tem um plano para a sua vida. De encher o seu celeiro. De encher os lagares. De trazer cura à sua vida.
preservação, de prover a sua família de bênçãos. Os planos não são do pastor Roberto, porque os meus planos para esse ano já eram. Não é verdade? Mas os planos de Deus ainda continuam sobre a minha vida. A proteção, a graça, a misericórdia e a fidelidade de Deus. E o discurso de Deus também não mudam. Seu discurso está escrito na Escritura, como nós lemos, é o discurso de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre, perpetuamente, eternamente confiados na graça, na misericórdia do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Discurso de Deus não muda. A Bíblia é a revelação escrita dos pensamentos e das ideias de Deus. Preste atenção numa coisa. Isso aqui falou muito ao meu coração. O tempo passa. Gente, a última vez que a gente se reuniu foi antes do dia 15 de março. Foi dia 7 de março o nosso último culto. Foi no dia de Santa Ceia. De lá para cá nos reunimos mais. Março, abril, maio. Você sentiu o tempo passar? Às vezes eu estou dentro de casa, falo para a Angélica, semana toda eu tenho um sofazinho numa sala que eu sento lá, o sofá já até rasgou, né? De tanto que eu fico sentado no sofá, ou vendo televisão, ou lendo, ou o tempo de oração. O tempo passou. Você sentiu o tempo passar? O ano acabou. Está acabando. Estamos em julho, segundo semestre. Então, o tempo passa. Eu já vi 60 anos. O tempo passa. Como o tempo passou rápido na minha vida. O tempo passa na sua vida. O tempo passa na nossa vida. As gerações mudam. As gerações mudam. Daqui a pouco teremos uma outra geração na nossa igreja. Uma outra geração. Uma outra liderança. As gerações passam, mudam também. O tempo passa. As gerações mudam. Não é verdade? Mas o discurso de Deus permanece. Amém, querido? Amém? O tempo passa e passa rápido. Estava aqui conversando conosco sobre a Livinha. Já está maior do que ele quase, né? Então, ontem, quando eu cheguei aqui há 2 anos atrás, estava no colo, nenenzinho. O tempo passa rápido. O B já fez 14, 15, o tempo passa rápido. É uma outra geração que está se formando na nossa igreja. As gerações vão mudar. Mas a graça e a misericórdia de Deus não muda, amém, meu irmão? Isso é imutável. O discurso de Deus, de graça e misericórdia, de salvação, meu irmão, nós podemos passar por esses momentos que estamos passando. São momentos difíceis, são momentos complicados, não é? Está aqui o Adenício, trabalha na penitenciária, e a gente vê que a cada dia tem aumentado o número de pessoas positivas, né, da Covid, e pessoas levadas à morte. Difícil para ele. O tempo passa, as coisas acontecem, mas a graça e a misericórdia de Deus jamais. Creia nisso, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia, por isso. Que bênção. E por último, as promessas de Deus não mudam. Para que a gente fica tão desesperado? Por que você está tão desesperado e preocupado? O ser de Deus não muda. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é um Deus que foi ontem, de graça e misericórdia, de misericórdias infindas. Os planos dele para a sua vida, para a nossa vida não mudou. Os planos para a vida da nossa igreja não mudou. Ou os planos não mudaram. O discurso de Deus para a sua vida, as palavras de salvação, de vida, não mudaram. O tempo passou, as gerações mudaram, mas o discurso de Deus não mudou. Amém, querido, querida? E as promessas de Deus, elas continuam firmes.
As promessas de Deus são os compromissos assumidos. Deus assumiu um compromisso com você. Glória a Deus por isso, meu irmão. Deus assumiu um compromisso com essa igreja. Deus assumiu um compromisso com o seu povo, como disse, olha, vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Mas havia lutas, adversidades. As promessas do Senhor não mudaram. As promessas, o compromisso ou os compromissos assumidos com o seu povo não mudaram. Não mudou com o povo e não mudou para conosco. Com a finalidade, os compromissos assumidos tinham uma finalidade, de abençoar aquele povo. O compromisso que Deus assumiu com você, comigo, é para nos abençoar. Amém, irmão, irmã? E eu termino. Nós vamos ter a alegria de estar participando da ceia do Senhor, a ser melhor, né? Com o texto de 1 Reis 8:56. Porque Deus fez promessas espirituais e materiais para o povo. Deus faz para você um compromisso tem promessas espirituais e promessas materiais. Deus tem promessas temporais, temporárias e promessas eternas. Deus tem promessas condicionais e promessas incondicionais. Deus nunca falhou e jamais falhará. Amém, querido? Deus nunca falhou. E o texto diz assim: bendito seja o Senhor. Preste atenção, porque esse texto aqui é para a gente chorar. Porque às vezes a gente tem andado com uma fé muito rasa. Tem que se proteger, tem que se proteger. Tem que se cuidar, tem que se cuidar. Mas eu não posso deixar de crer no Deus de vida, de graça e misericórdia. E esse texto diz assim, preste atenção: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas promessas. Preste atenção. De todas as suas promessas, feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. Vou repetir, para que você deixe que esse texto entre no seu coração. Você que está aí. Esse texto precisa entrar na nossa mente e no nosso coração. Bendito seja o Senhor, que deu repouso. Repouso. Sabe o que é repouso? Que deu repouso ao seu povo de Israel, depois de todas as lutas, adversidades. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem só uma palavra falhou de todas as suas promessas feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. E aí a gente traz para o contexto da ceia. Porque maior do que Moisés foi Jesus Cristo. Amém, querido? E Jesus, eu tenho cansado de dizer isso aqui, nesse tempo de relembrarmos a imutabilidade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que está no nosso meio. Aquele que nos promete vitória em meio às lutas. Que diz, olha, eu gosto de sempre citar esse texto: vinde a mim. É um apelo que o Senhor faz. Vinde a mim. Eu quero dar repouso. Trazer esse texto aqui para o Novo Testamento, na perspectiva de Jesus. Teologicamente isso não pode acontecer, mas hoje eu abro uma exceção. Vinde, eu quero te dar repouso. Assim como as palavras de Deus, aquelas promessas que Deus fez, nenhuma falhou. As promessas, as mesmas palavras de Jesus, jamais falharão. Na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Amém? Podemos aplaudir o Senhor por essa riqueza. Aplaudir o Senhor. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por isso. E o resultado desta bênção, dessa imutabilidade, está diante de nós. Porque nós temos a alegria, a singeleza de estarmos hoje relembrando tudo isso. Não é? O ser de Deus que não muda, os planos de Deus que não mudam, o discurso de Deus em Jesus Cristo, ou os discursos que nunca vão mudar, são os mesmos, de acolhimento, de pastoreio, de esperança, de graça e misericórdia, de nova vida, possibilidade de nova vida. O discurso não vai mudar nunca. Pode ser que o meu discurso mude, o seu mude, mas o do Senhor jamais vai mudar. Discurso de bênção, de graça, de fidelidade, de acolhimento, de pastoreio, esse permanece para sempre. E as promessas de cuidado jamais vão mudar. As promessas do Senhor para a sua vida, para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida desta igreja, são promessas eternas. Por isso, nós temos a alegria de participarmos da Santa Ceia. Como eu disse no início, na nossa instrução, nós vamos ter um momento de participarmos da ceia de uma forma individual. Cada um vai vir, claro, você vai ter que tirar a sua máscara, né, quando chegar no local. Você vai vir, vai pegar o pão. Está vendo que agora é individual. As próximas ceias nós vamos ter um kit. Já existe um kit de Santa Ceia, que cada um vai pegar o kit e levar para o banco, né? Vai estar dentro de uma sacolinha. São os cuidados que nós devemos ter. E isso é certo, não é? Não é pecado. Mas você vai vir, cada um vai começar lá atrás, não é? Os irmãos e irmãs que estão à minha direita vão, cada um, a começar pelo Adir, que está lá atrás, vai vir e vai pegar cada um. Primeiro, os irmãos e irmãs estão à minha direita. O Adir veio, chegou lá atrás, aí vem a Lu, tá, gente? Depois a Edirene, cada um vai fazendo assim, até que todos e todas tenham pego o seu pão e cala-se os irmãos e irmãs à minha esquerda da mesma forma. Nunca pelo centro, tá? Vamos nos colocar ajoelhados e ajoelhadas na presença do Senhor. Nesse momento, um tempo de oração ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? É verdadeiramente digno e justo de todo o nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares possamos render graças ao nosso Senhor. Santo Pai, onipotente, eterno Deus. E nós queremos te agradecer, Senhor, louvar o teu nome e engrandecermos o teu nome. Aliás, o seu glorioso nome, exaltando, sempre, sempre dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da sua glória. Glória te seja dada ao Senhor Altíssimo. Amém. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instituição do teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de tua divina majestade, o memorial que o teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade, consagra os dons do pão e vinho para que, recebendo-os, segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém?
Vamos nos colocar em pé, irmãos e irmãs. Assim como foi dada a instrução, os irmãos e irmãs que estão à direita, um de cada vez, podem se aproximar. Irmão Adi, enquanto o ministério toma o seu lugar, pode se aproximar, irmã Adi.
ressurgiu e está no nosso meio, para nos abençoar realmente. Portanto, relembrando em memória dele, Jesus Cristo, comamos, sejamos abençoados e abençoadas, em nome de Jesus. Esse é o novo normal. Comamos. A preocupação para a massa é tão grande que amém. Erga o seu cálice. Do semelhante modo, depois de apreciado, tomou também cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomemos, irmãos. Oremos juntos a oração que o Senhor nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o bem, o poder e a glória para sempre. Amém? Pode se sentar, meu irmão. Meu irmão, pode deixar o seu, por gentileza, o seu cálice aí, se mesmo. Estar em pé. Nós temos a oportunidade de estar trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, tá? Com muita alegria nessa noite. E depois vamos receber a nossa bênção. Recebamos a bênção. Que a graça de Deus, que está além de toda e qualquer compreensão humana, o amor maravilhoso, salvador, curador, o amor que jamais muda do nosso Senhor Jesus, e que a doce e perfeita consolação do Espírito Santo estejam convosco, amados e amadas, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe.